Olá, bom dia! Hoje é sexta-feira, 24 de julho de 2015. Começa agora mais uma edição do Cresce e Esclarece. E o nosso tema de hoje é o tema que você escolheu na última enquete. E é falar sobre ampliando negócios em tempos de crise. E se você tiver alguma sugestão de tema para o Cresce e Esclarece, envie para a TV Cresce. Para falar do assunto de hoje, o nosso convidado é o convidado que você já conhece, que já fez várias palestras, ele faz palestras para o Cresce São Paulo, em todo o estado de São Paulo. É o professor Alberto de Mello, que é consultor empresarial, executivo de vendas no mercado varejista por mais de 20 anos. É escritor e conferencista. Alberto, muito obrigado por sua participação, por estar aqui esclarecendo todas as dúvidas aos colegas corretores de imóveis, que está se falando muito em crise. Em nome do presidente Viana, queria lhe agradecer a sua presença e dar essas dicas maravilhosas que você nos trouxe aqui a todos os corretores brasileiros. Bom dia e muito obrigado por sua participação, Alberto. Bom dia, professor Ioki. Olha, não é que eu sou um cara otimista não, minha gente, mas para mim é o seguinte: crise é época que a gente tem que usar a nossa criatividade, tá certo? Então, para mim, quando o pessoal fala, eu deixo passar como fosse uma questão psicológica. E vamos para frente, vamos tocar, porque o Brasil é isso aí, né? O Brasil tem essas épocas sazonais, é como o mercado imobiliário, um mês é bom, um mês é ruim, por aí vai, e a gente está sempre correndo atrás e conseguindo fazer aquilo que a gente sempre pretende fazer, que está dentro do nosso cronograma profissional de trabalho, ok? Então as perguntas estão abertas, se você quiser encaminhar a sua pergunta, tá aí, TV Cresce, mande a sua dúvida e eu já vou abrir aqui com uma pergunta ao nosso convidado, o professor Alberto. Professor Alberto, período de recessão econômica, eu ouço desde criança, o meu pai já dizia, ele já questionava, não é? Sobre a questão de que está em crise, que está ruim. Para a atual crise, existe alguma vacina? Eu também ouço desde criança a mesma pergunta. E o que a gente tem entendido no decorrer desses anos todos é que a vacina é a mesma. É a mesma vacina ano após ano. Viva o presente, prepare o futuro. Se planeje, amplie a cabeça, faça relacionamentos inteligentes, confiáveis, forme parcerias. Gente que olha para frente, para o alto. Gente que não desanima. Pensa, Einstein. Pensa, Einstein. A coisa flui. Se você reservou dinheiro para publicidade, reservou dinheiro nesse período, agora é a hora. Publicidade web, por exemplo, não é caro. Apareça quando todo mundo está se escondendo. Agora é a hora. Tenha conteúdos para passar, tenha produtos para passar. Tenha oportunidades para oferecer. Está todo mundo escondido porque o pessoal está na crise. Não tem crise, tem solução, tem oportunidades, mas se preparou, a vacina é essa, viva o presente e prepara o futuro. Então vamos lá falar de uma frase que normalmente a gente ouve muito se falar, não no mercado imobiliário, mas é normal, uma frase, vamos dizer, brasileira. Hein, Alberto? A gente se fala muito assim, não fala em crise, trabalha. O Brasil está, não é, como a gente está ouvindo, em deficiência ou estando passando por um período de crescimento menor. Como é que nós podemos analisar esta situação, principalmente essa frase? Não fala em crise, trabalha. É o que nós vamos falar hoje aqui, não é, Alberto? Tem uma propaganda antiga que diz assim: o biscoito vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Se nós estivéssemos no século XIX para XX, nós diríamos assim: não fale em crise, trabalhe, vá para cima, faça. Mas no século XXI, antes de fazer isso, nós precisamos dar um tempo, parar, refletir, pensar, avaliar, para saber para onde nós vamos trabalhar, qual vai ser o nosso foco, quais são as áreas fundamentais que nós precisamos encampar num período de crise. Porque o Brasil está passando por uma crise, tem uma deficiência, ele tem uma deficiência, sempre teve, continua tendo, a deficiência é maior, lógico que isso, o crescimento é menor.
O futuro é hoje, é a hora que nós temos para a gente se preparar. Agora, só trabalhar não é suficiente, se tem que trabalhar com equipe, se tem que trabalhar se preparando. Ganhar ou perder é uma escolha. Se nós pensamos, a gente vai escolher ganhar. Mas para ganhar, a gente tem que estar preparado, a gente tem que estar bem educado. Naquela palestra que nós fizemos no dia 24/6, nós falamos que crise é ocasionada por falta de gerenciamento, ou por um gerenciamento que não é inteligente. Quando a gente pensa nesse aspecto, nós encontramos a solução. O problema está em nós, a solução existe, agora realmente é nesse ponto que a gente vai voltar a trabalhar. Trabalha que a solução vem, trabalha com inteligência, trabalha com parcerias, a coisa vem. Não tem problema para resolver. Os problemas que vêm vão sendo resolvidos, as soluções vão sendo encontradas. E se eu não encontro, os meus parceiros encontram. O mercado é amplo, o mercado sempre tem solução. É aquela oportunidade que nós estávamos conversando um pouquinho antes, que às vezes a pessoa fica desempregada e ele fala, puxa, Deus não me ajudou. Não, Deus ajudou. Deus tirou o emprego para você crescer, para você fazer um extra, para você fazer o que você nunca fez, porque o potencial está todo aí, é só colocar ele para fora. Então, crise é uma grande oportunidade se pensar assim. Nós temos aqui uma pergunta aqui do Moisés Daniele Abelama, lá, cidade vizinha minha, região metropolitana da Baixada Santista, Bertioga. O Moisés, ele faz aqui a colocação. O sistema de financiamento da CEF vai melhorar ou piorar? Essa pergunta eu vou poder até eu responder, mas vou deixar aberto para o nosso convidado também comentar. Em nossa cidade, onde 80% dos imóveis não possuem ruas asfaltadas, sem guia e sarjeta, a CEF não aceita financiamento. E isso atrapalha muito as negociações. Então, deixa eu te responder sobre a questão do financiamento. Financiamento da Caixa Econômica Federal continua normal na questão do funding FGTS. Bom, linha de crédito através do carta FGTS, normal. Vai até melhorar, que vai melhorar bastante, porque é nesta linha que se faz o social. Aí nós temos o funding, a linha de crédito, recurso da caderneta de poupança, o SBPE, do qual para imóvel usado, a Caixa Econômica Federal, para a liberação do financiamento de 80%, caiu para 50%. Isso quer dizer que, se você vender um imóvel usado, a pessoa que estiver comprando teria que dar de entrada 50%, porque o banco só vai lhe financiar 50%. Para os novos, continua 80%. Isso é na Caixa Econômica Federal. Os demais bancos continuam com 80%. Ok? Então, nós estamos falando da Caixa Econômica Federal. Mas se você tiver um imóvel usado, você não procura a Caixa, você vai procurar um agente financeiro que lhe ofereça uma cota maior de participação para o seu cliente poder financiar de acordo com a renda dele, ok? Agora, quanto às ruas não asfaltadas, sem sarjeta, sem guia, aí, se não me falha a memória, o prefeito de Bertioga é o Orlandini, que é amigo desta casa aqui. Não é isso? Aí, o pessoal lá de associação de bairro, não é isso? Eles é que tem que ir lá, a sociedade de melhoramento de bairro, é eles que tem que pressionar o prefeito para isso. E o prefeito vai buscar recursos do governo do Estado de São Paulo, do governo federal, para melhorar, ok? Então, cabe à prefeitura essa sua segunda colocação. Quanto ao financiamento, acredito que vai melhorar muito. Não há dinheiro, tem de monte aí, né, para financiar, tá certo? Então, você tem que entender bem de financiamento, saber para onde levar o seu cliente. Qual é a melhor taxa, qual é o melhor banco, de acordo com o perfil do seu cliente e o perfil do imóvel que ele quer comprar, ok? Então é por aí. Teria alguma coisa a comentar sobre isso, Alberto? Professor Yogi, eu lembro de uma coisa que é uma história interessante, que diz que estavam num barco à vela. Barco à vela é aquele que tem aquele pano que o vento sopra e ele só anda se o vento soprar. Aquele que Cabral chegou no Brasil. Chegou no Brasil em barco à vela. E lá estava um pessimista, um otimista e um realista. E o vento parou de soprar. O vento é a situação que nós estamos hoje. O pessimista reclamou de tudo que não tem condição, esse país não vai para frente, as coisas param, não tem o que fazer. Ele desistiu. O otimista falou assim, olha, não, vai melhorar, vamos melhorar, vai melhorar, vai melhorar, mas não fez nada.
O realista falou assim, eu tenho essa vela, eu vou procurar ajustar, vou ver onde tem um ventinho, porque onde tiver o ventinho, que são os bancos que financiam 80%, que é aquele cliente extra que tem dinheiro para comprar à vista, que é um investidor que procura algumas oportunidades que eu, há muitos anos de mercado, tenho, que são aquelas pessoas que estão precisando vender e que estão abaixando o preço agora, porque ou faz isso ou não vende nunca. Ele ajustou as velas em direção do vento. E aí o barco começou a andar. Agora, hoje em dia, voltando para a nossa realidade também, se o vento não for tudo aquilo que eu espero, eu preciso no meu barco ter remos. Eu preciso estudar, eu preciso preparar, eu preciso conhecer o mercado mais do que o normal, eu preciso vislumbrar alternativas. Às vezes eu não vendo um segmento, um imóvel de uma área, eu vendo terrenos em outro, eu vendo para corporações que têm dinheiro. Agora, tudo isso é relativo. E se o reminho não for suficiente, eu preciso colocar no meu barco um motor de popa extra. E para isso é durante o meu tempo profissional que eu me preparo para o tempo das vacas magras. Aí, enquanto todo mundo estiver chorando, eu vou estar vendendo lenço. É nesse período que a gente se prepara. Isso é previsão. Isso é profissionalismo hoje. A gente não vive o momento presente, você vive o presente e prepara o futuro. Aí a crise se resolve. Agora, é preciso investir em nós, investir muito mais. O profissional hoje, corretor de imóveis, que vive o dolce far niente, vivendo sua vida, não investindo em si, não investindo em conhecimento, em informação, em bagagem, em relacionamentos, ele vai passar momentos difíceis, ele vai chorar. Enquanto isso, os outros, professor Yogi, vão vender lenço, vão vender mais. É essa colocação que eu sinto no mercado. Vamos lá, na situação que estamos vivenciando no Brasil, podemos dizer que no segundo semestre, já vamos entrar no segundo semestre, hein? Podemos dizer que no segundo semestre agora de 2015, os corretores de imóvel devem tomar cuidado e tem que ter mais criatividade, tem que ser mais agressivo, tem que tirar o pé do acelerador. Dá essa dica para nós aí, Alberto. É exatamente isso. Olha, essa pergunta está respondida com a anterior. Segundo semestre, nós temos que, dizem que a partir do segundo semestre de 2015, os corretores devem tomar mais cuidado. Eu, como profissional do segmento, eu acho que nós temos que tomar cuidado todo dia. Eu tenho que viver todo dia, porque crise, é bem interessante a crise. A crise ela tem dois lados. O lado do perigo, que eu tenho que tomar cuidado todos os dias, e o lado da oportunidade, que dentro dessa tomada de cuidado eu preparo oportunidades, eu aproveito oportunidades. Então, não é 2015, primeiro período, ou segundo período 2015, depois 2016, eu tenho que estar preparado o período todo. Se eu fizer isso, pode entrar crise, entrar governo, sair governo, sempre haverá alternativas, sempre haverá soluções. Mas o primeiro passo, independente de esperar de fora, eu tenho que esperar de dentro, que sou eu mesmo, eu, o profissional corretor. Aí está tudo resolvido. E se não tiver tudo resolvido, uma boa parte está resolvido. E se eu não conseguir resolver, porque eu não consigo resolver, eu fiz parcerias suficientes, eu tenho pessoas, cabeças que pensam e que podem pensar melhor que eu para resolver a situação. Isso tudo é preparação, antes para depois não ter problema. E nós estamos falando do tema de hoje, como alavancar os nossos negócios em tempo em que todo mundo está falando em crise, né? Todo mundo falando em crise. Então vamos lá. Dizem que no mercado imobiliário, Alberto, o pessoal diz assim, o mercado imobiliário em épocas ruins é o primeiro a cair e o último a se levantar. Isso é o que a gente ouve no mercado imobiliário. Então, se isso de fato for verdade, pessoal, né, principalmente o consultor, ele tira o pé do acelerador, não é verdade? Né? O que fazer para superar essa fase? Será que eu teria, por exemplo, que ter um lucro menor para poder ganhar na quantidade? Como é que a gente poderia comentar aí com os nossos corretores? Por exemplo, o corretor recebe 6% de honorário, então ele teria que diminuir um pouquinho o lucro dele e ser mais agressivo, não é? Mais agressivo, partir mais para a publicidade, seja jornal, rede social, internet, ele vai ter que se virar, mas ele vai subsistir, ele vai ganhar um pouco menos, mas vai continuar ganhando. O que não pode é deixar de ganhar, porque as contas no final do mês vêm, não é isso, Alberto? Isso é uma realidade mesmo.
E é tudo, volta de novo no mesmo tópico, né? Diz que o brasileiro, nós brasileiros somos pessoas que a gente não se prepara, que a gente não prevê, que a gente trabalha muito no improviso, que a gente abusa da criatividade. Isso é só ver no nosso futebol. Hoje em dia não dá mais para brincar em serviço. Hoje é necessário preparação, é necessário investimento em si próprio, é necessário estar pronto para superar fases difíceis. Por exemplo, tem uma história que todo mundo sabe, a história das vacas magras e vacas gordas. Quem leu lá o livro de Êxodo sabe que José era escravo, foi chamado para ser governador, usou a cabeça e previu que haveria um período no Egito onde haveria um período de grande abundância que se foi chamado período de vacas gordas. Mas que depois desse período ele teria um período de fartura total, que seria o período de vacas magras. Nós vivemos dentro dos dois períodos. Existe o dia, existe a noite. Existe o período de ganhar dinheiro e o período mais difícil de não ganhar dinheiro. Se nós somos profissionais desse segmento imobiliário enorme e fantástico que é o brasileiro, nós temos que nos preparar para isso. Em períodos de vacas magras, eu tenho que ter reserva que eu ganhei num período de vacas gordas para superar qualquer crise. E dizem que o mercado imobiliário é o primeiro a cair, o último a levantar. Eu não sei. Eu só sei de uma coisa, que eu não vou cair se eu estiver preparado. E se eu guardei fluxo de caixa, se eu gerei alguma coisa, eu vou encontrar alternativas de investimento, eu vou encontrar alternativas de parceria, eu vou sair mais em campo, eu vou conversar com mais pessoas, eu vou superar a fase. Toda fase que existe, não existe desgraça que dura para sempre. Existem saídas, alternativas, um meio de a gente melhorar, de afiar o machado, de sair mais reforçado. É isso que dá, por exemplo, vocês olham a minha idade. Um homem de 70 anos, tem muita gente que já morreu. Nós, corretores imobiliários, profissionais de segmento, nós temos a grande oportunidade de viver com o povo, de conversar com pessoas, de fazer felicidade de muita gente, de descobrir alternativas, de fazer, não precisa nem pagar academia, você anda. Você não tem problema nas tuas pernas, usa a tua cabeça, enxerga, olha, se recicla. Não tem problema, tempo ruim, tempo bom, você passa por ele. E passa conforme o professor Yogi falou, por cima. Agora, decisão, a única coisa que nós temos, que Deus nos deu, foi um negócio chamado arbítrio. Se é livre ou se não é livre, eu não sei. Mas a gente pode tomar decisão para melhor nesse fato. E aí, qual é a crise? A crise foi a grande oportunidade de eu crescer independente de qualquer outra coisa. Agora, é uma decisão. Se eu aceito ela e falo, não dá, o segmento imobiliário vai parar e eu vou parar também, acabou. Isso eu não posso fazer, nem vou fazer. E você também não vai fazer. Geraldo Ferreira, de Alphaville, Barueri, ele faz uma colocação aqui que eu já estava dando uma lidinha aqui, achei legal. Veja que as facilidades da vida globalizada, internet, WhatsApp, Facebook, etc., deixou o profissional de vendas muito acomodado. Veja que poucos vão a campo e, o mais importante, afastou o contato olho no olho como o cliente em geral, seja ela vendedor ou comprador. No meu ponto de vista, se tem menos garra. Esses enxergam a crise. Elimine o S da crise e coloque um C. Crie. Abraços. Legal, né? Ele está certíssimo. E é bonito falar, inclusive, mas é muito mais bonito fazer. E esse potencial de fazer, eu e você, nós temos nele. Nós só temos que acreditar que é possível e se preparar para isso. E se eu não me preparei ainda, agora é a hora. Pode ser que eu não vou conseguir a velocidade daquele que já está preparado, mas agora é a hora. Essa é a oportunidade, criar oportunidades novas. Porque depois que isso, vocês podem ter certeza, crise não dura para sempre. O tempo das vacas gordas volta de novo. E quando voltar, nós estamos preparados para enfrentar o tempo das vacas magras que virá. A vida é um fluxo. Vem, sobe, desce, sobe, desce. É normal. Agora, se preparar é uma dádiva.
e você está vivo, eu estou vivo, nós estamos vivos, nós podemos trabalhar. Essa oportunidade. O mundo moderno é do ligeiro que come o lerdo. Isso aí eu ouvi do falecido Joelmir Betting. Né? Não é o momento para se tirar proveito, professor? Eu acho que essa visão, professor Yogi, nós podemos ver de dois modos. Primeiro, o mundo moderno é do ligeiro, sim. Existe um excesso de competitividade. Eu digo que tem uma hipercompetitividade no mercado. Porque nós brasileiros, nós engolimos de fora do que vem da mídia americana, nós engolimos tudo e não avaliamos. Então, a competitividade exagerada, enorme, massacrante, ela existe mesmo. Gente querendo a tua empresa, gente querendo o teu produto, gente querendo o teu cliente, gente querendo a tua vida. Mercado lá fora. O que eu não posso concordar é com excesso de competitividade dentro da tua empresa, dentro do teu negócio, dentro da tua imobiliária. Eu não posso concordar que um local onde cabe 20 pessoas se coloque 300. Porque nunca vai haver um estilo de cooperatividade. Eu conheço empresas e trabalho com empresas imobiliárias menores, onde se começou a fazer um esquema de cooperatividade, de educação cooperativa junto com os profissionais. Os profissionais entendem que eles são aquela família, eles se cooperam entre si, se indicando, ajudando a fechar, dando indicações, indo para frente, etc. e tal, gerando um estilo de cooperação, de tal forma que quando eles vão para o campo, se eu não fechar, o outro fecha, mas nós fechamos. Agora, não é um negócio que fica... Se eu tenho um lerdo dentro comigo, a minha obrigação é preparar esse lerdo para ele ficar mais rápido. Se eu trabalho em equipe, ele vai me copiar. Se eu sou mais rápido, ele vai me copiar, vai aprender uma série de coisas. Se eu tenho mais, ou se é o meu colega, para esse lerdo ficar mais rápido. Vai funcionar? Lógico que vai funcionar. Agora, a partir daí eu posso enfrentar a super competitividade fora, porque o mar não está para peixe, o competente é que faz. Nós temos que nos preparar para isso. Se a gente não se preparar, o rápido come o lerdo. Isso é um fato. Agora eu queria pedir aqui uma dica aqui para o nosso professor Alberto. Um corretor de imóvel que se ele deseja hoje constituir sua empresa imobiliária, né? Qual é a dica que se daria para ele? Porque todo dia pode se constituir, não há problema nenhum. Mas dê alguma dica aí para esse colega corretor, porque esse com certeza não está pensando em crise não, viu? Isso é verdade. Eu lembro de uma história, a gente é palestrante e tem muitas histórias que escuta. Uma história é o seguinte, diz que o profissional, ele foi fazer uma viagem, tirou férias, professor Yogi, e foi viajar. E na viagem dele, ele encontrou um cachorro que veio atrás dele, que ajudava ele, que corria atrás da caça, fantástico. E ele passou naquele sítio, naquele lugar, com aquele cachorro maravilhoso, ativo, dinâmico e tal. Ele falou, puxa, que cachorro bacana. As caçadas dele, o cachorro estava em todas. Muito bom. Passou um ano depois, ele voltou para lá e procurou o cachorro. Procurou o cachorro de novo, o cachorro estava tranquilo, deitado, dormindo, gordo, parado. Ele falou, meu Deus, o que aconteceu com esse cachorro? É que antes esse cachorro, nós chamávamos ele de cachorro vendedor, corretor. Hoje agora ele virou cachorro gerente, cachorro acomodado, cachorro sem condição, cachorro gordo. Eu quero dizer o seguinte com essa história. Tem pessoas que têm o dom para ser empreendedores, para abrirem negócios, para ampliarem, eles se preparam, eles vão para frente, eles têm carteira, eles têm cliente, eles têm atuação, eles têm visão de mercado, eles têm administração financeira, eles têm dinheiro para se manter durante um ano ou mais, enquanto a estrutura, porque montar um negócio de boca é muito fácil, mas a realidade é outra. Tem que manter o negócio. E quando a coisa não entra, a grana não entra, o dinheiro não entra, os recursos não entram, as despesas continuam. Então, precisa ter dom para isso. Assim, do mesmo modo, eu encontro pessoas que têm dom para serem ótimos colaboradores, para trabalharem numa empresa como colaboradores, como autônomos, como funcionários, não importa, que trabalham em equipe, que produzem, que dão resultados, que são felizes, que sabem fazer a coisa. Depende do dom. Se ele produz muito mais em equipe, sendo colaborador numa empresa, ele deve ficar lá. Ele não tem que sair, não. Agora, se ele tem o dom para empreender, o dom para montar um negócio próprio, para ter sua própria corretora, ele se preparou para isso, ele tem bagagem, ele fez relacionamentos, ele guardou dinheiro, ele sabe o que vai fazer, ele se planejou, mete a cara.
vai fundo, se prepara que você vai vencer. Agora, se não tem, faz isso não. Time que está ganhando não se mexe, continua ganhando dinheiro onde você é bom e você só vai ser feliz. O sucesso é uma decorrência disso. É assim que eu vejo a realidade hoje. Professor Alberto, aqui no Brasil, nós não temos nas nossas grades curriculares, seja ela desde o ensino fundamental até o curso superior, né, a questão de planejamento econômico, financeiro. E o pessoal não se prepara para isso. Quando dá dor de barriga, a coisa engrossa realmente. Então você acha que no Brasil não deveria ter? E o profissional que já está, já que ele não teve isso quando ele estudou, nunca é tarde, né? Então ele tem que sim pegar e tirar proveito disso para ele poder, vamos dizer, ganhei, não vou gastar tudo. Eu preciso fazer um planejamento econômico, familiar, profissional, empresarial, seja o que for, porque senão nessa época fica difícil, é o que ele acabou de falar. Não é isso? E por que no Brasil eles não colocam isso como grade curricular, será, hein? Olha, que pena que não tem alguém do governo ouvindo a nossa conversa, professor Yogi. Pelo seguinte, a Coreia do Sul, ela, em 30 anos de trabalho, investindo em educação acadêmica e educação técnica, 30 anos, de 1960 em diante, ela saiu do 108º lugar de colocação dos países no mundo para hoje ela está entre os 8 maiores países desenvolvidos do mundo, porque ela investiu primeiro em educação, educação acadêmica e educação técnica. No Brasil, se nós investíssemos, colocássemos como prioridade, investir em educação, não só educação de informação que não existe, educação de conhecimento, educação técnica, educação de que se dá em casa, informação que se dá na escola, conhecimento que se pratica no mercado. Se houvesse isso, não precisaria 30 anos para nós estarmos no topo. Então, isso haveria, nós precisamos ensinar tudo, porque o ser humano, ele é o único animal que precisa ser ensinado tudo, porque se não for ensinado, ele morre, ele vira vegetal. Ele é ensinado a andar, ele é ensinado a falar, ele é ensinado a comer, ele é ensinado tudo. O ser humano precisa ser ensinado. Planejamento financeiro, nós não temos cultura. O pessoal não se prepara. Hoje, com a internet na mão, com cursos gratuitos, com o Google, nós temos condição de aprender em casa tudo. Se eu tenho 50 anos e eu não aprendi hoje porque eu não quero, porque hoje eu tenho condições, eu preciso me preparar. Se eu não estiver preparado para me disciplinar financeiramente, para não administrar tempo, para minha família também, que eu preciso ser feliz enquanto eu trabalho, eu preciso ter foco, motivos para trabalhar. Se eu trabalhar no foco onde eu sou bom, onde eu tenho talento, onde a coisa flui, se eu não estiver preparado para isso, para melhor servir, independente de ter currículo acadêmico, que o bom seria que eu fizesse um 1º grau, 2º grau, 3º grau, pós-graduação, e é possível fazer isso hoje. E no segmento imobiliário, professor Yogi, cada vez mais é exigido conhecimento, conforme o senhor mesmo falou agora há pouco. Nós precisamos, o profissional corretor hoje, ele precisa ser um homem que tem visão maior em vários segmentos. Ele pode falar com conhecimento de causa, ele encontra alternativas. Esse é o profissional de hoje. O profissional de antigo, o profissional do século XX, ou talvez do século XIX, a situação era outra, não precisava muita coisa, mas hoje precisa. Então, se nós queremos ser aquilo que tem de melhor no nosso segmento, nós precisamos investir em nós. E se nós não temos essa preparação, porque o governo não dá, eu preciso procurar eu mesmo. E levar isso para minha casa, na minha administração financeira, nos meus gastos. Se eu ganhei 20 mil, 30 mil, 50 mil, 100 mil, 160 mil, como eu ouvi agora que uma colega nossa ganhou, 160 mil de comissão, eu vou estourar isso agora num carro, eu vou estourar em bobagem? Eu vou me planejar para eu poder ganhar mais 160, 200, 300, 400, sereno. E não vou estourar tudo. Por quê? Tempo vai, tempo volta. As vacas gordas continuam e as vacas gordas morrem. Agora eu tenho que viver como se eu vivesse no tempo de vacas magras, ganhando como vacas gordas. Aí não há problema. Isso é planejamento financeiro, planejamento humano, administração de tempo, de recursos, de relacionamentos e de tudo. E a vida é uma grande oportunidade. E a crise é a melhor oportunidade para nós tomarmos essa postura. Professor Alberto, eu vou deixar as palavras abertas para as suas considerações finais para a gente encerrar o nosso programa de hoje.
Meus queridos amigos corretores do Brasil, o nosso segmento está se profissionalizando cada vez mais. A exigência é cada vez maior. Se prepare, nós temos um segmento fantástico, nós temos um segmento onde não tem crise, não deverá ter crise, vai ter muitas soluções. Logicamente que tem muita coisa para ser feita, mas quem vai fazer isso, uma boa parte, vai ser você, vai ser eu, vai sermos nós, trabalhando no campo e fazendo a diferença. A nossa postura, o nosso conhecimento, a nossa bagagem, o nível de atuação perante o mercado, perante as pessoas, a nossa confiabilidade como homens e mulheres desse segmento, dignos de confiança, associados a um regimento igual o Cresce, São Paulo, faz toda a diferença. Nós temos condição de deixar uma marca quando nós passarmos. E quando chegar aquele grande e glorioso dia que nós morrermos, vai ter no nosso caixão muita gente dizendo, meu Deus, por que esse homem morreu? Esse homem já me ajudou tanto. Eu acho que nós temos que fazer isso, exercer uma atividade de serviço para a sociedade. Eles esperam isso da gente, nunca faltará clientes. É isso que eu penso e eu procuro viver isso que eu estou falando para vocês. Obrigado, professor Alberto, em nome de todos os corretores de imóveis do Brasil, por sua participação nesta edição do Cresce e Esclarece. Então, até a próxima sexta-feira e eu espero você. Tchau, um abraço forte.